Fala galera, aqui é o Guilherme e o vídeo de hoje é sobre disponibilidade. Eu converso com muitos gestores, com muita gente que está à frente da tecnologia e é muito comum eu entender que a pessoa sabe o que tem que ser feito, sabe como fazer o que tem que ser feito, sabe quais recursos, quais equipes são necessárias, mas ela não faz. Ela não faz por má vontade ou algo do tipo, mas é simplesmente por falta de disponibilidade. É que a pessoa está tão afogada com o operacional, com o dia a dia, com os incêndios, com as coisas que acontecem, que ela não consegue aplicar as coisas que ela mesma sabe que são importantes. E muitas vezes são coisas básicas, mas não são aplicadas por conta das demandas do dia a dia. Então hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes disso, não esquece de me seguir aqui no YouTube e também me seguir lá no LinkedIn para acompanhar todos esses conteúdos que nós estamos produzindo aqui e criar um fórum, né, uma discussão mais aprofundada sobre esses processos de tecnologia na rede de educação, tá certo? Mas, pessoal, voltando. É muito comum eu conversar com o gerente, conversar com o coordenador, conversar com o reitor e eles sabem quais são os passos que devem ser tomados, quais são as etapas que têm que ser feitas dentro da faculdade, dentro do CRM, o relacionamento com o aluno, o que deve ser feito, o que deve ser priorizado. Mas por que não deve ser priorizado? Mas por que não, às vezes não faz o que precisa ser feito? Porque a gente está folgado com as coisas do dia a dia. E eu sei como é. É muito comum isso. Então, geralmente o TI está pegando fogo, geralmente o marketing também está super sobrecarregado. Tem uma pessoa sênior, um pleno ali, um monte de gente júnior. O comercial está sempre sendo reestruturado e o aluno fica ali meio que perdido naquilo ali. A gente precisa bater meta, a gente precisa entregar, a gente precisa fazer captação e vai indo, né, aos trancos e barrancos, mas as coisas que precisam ser feitas, que às vezes são básicas, vão tomando prioridades diferentes na nossa escala. Só que, muitas vezes, ou isso é deixado de lado e daqui a pouco vem um concorrente e escancara que nós não estamos fazendo o básico, ou pior, pior não, né? Mas é muito comum. Vem uma consultoria e fala assim, ó, vamos fazer isso, isso e isso. E daqui a pouco isso, isso e isso era exatamente o que você pensou e não conseguiu priorizar e não conseguiu fazer. E aí daqui a pouco vem uma ordem de cima para baixo falando agora prioriza e faz isso, isso e isso. Então, isso é muito comum, isso assola muitos gestores e é um dos principais motivos do que eu vejo que estratégias eficazes de growth, de crescimento, de relacionamento dentro do CRM não são aplicados, simplesmente por disponibilidade. Só que, o que acontece? Se você não parar nunca, se você não parar e fazer, nunca vai ser feito. Se você parar e fazer de pouquinho em pouquinho, uma hora vai ser feito, mesmo que não seja no momento ideal, mesmo que não seja do jeito que você quer, mas uma hora vai fazer. Tirar do 0 para o 1 é muito difícil. É muito difícil mesmo, tem que ser hustle, né? Tem que fazer um esforço genuíno, né? Um esforço violento para frente, tirar da inércia. Só que tem que ser feito. E tem muito mérito nisso. Então, eu mapeei três sugestões óbvias aqui, simples, mas que são muito eficazes para a gente ter mais disponibilidade, para a gente conseguir sair do 0 para o 1. E a primeira sugestão, a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair do 0 para o 1, para conseguir ter disponibilidade e priorizar o que tem que ser feito ali dentro do CRM, dentro do relacionamento com o aluno, dentro do relacionamento com o cliente, dentro do nosso ecossistema, né, da nossa ferramenta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simplesmente priorizar. E isso pode parecer básico, mas é muito difícil, porque significa que na nossa gestão, na nossa ferramenta, a gente está olhando e quando a gente fala que vai priorizar, a gente está assumindo que pratos vão cair.
que situações vão ocorrer e que a gente vai ter que resolver elas à medida que apareçam. Então, parece simples, mas não é. Quando a gente decide priorizar uma área, não que a gente está falando que nós não vamos assistir outras áreas, outras frentes, mas que essa área vai ser priorizada, então, por consequência, algumas áreas poderão ser desassistidas ou não ter total atenção. Então, isso é muito difícil. Mas o fato de priorizar uma frente já dá muita clareza. Exemplo prático quando a gente está falando de CRM. Exemplo, vou priorizar a velocidade da minha captação. Então eu quero ter uma inscrição mais intuitiva, eu quero ter uma inscrição menor possível, eu vou amarrar o candidato, em vez de fazer uma etapa de contrato, mandar token, mandar um monte de coisa, eu vou colocar e ele vai assinar e subir documentação só depois de ser matriculado. Eu quero que o upload de matrícula seja assim, assim, assado. Então, quando você assume, vou priorizar velocidade, a sua captação tem um rumo, tem um toque. Guilherme, eu vou priorizar celeridade, eu vou priorizar agora, exemplo na minha captação, eu vou priorizar uma qualificação. Então, significa que você está fazendo assim com o seu funil. Então, você vai ter números menores, claro que a conversão vai ser maior, mas números menores. Então, tem que estar preparado para tudo isso. As campanhas, as ações, as tags, as segmentações que vão acompanhar o seu funil vão ser totalmente diferentes. Então, priorizar já é uma tarefa muito difícil e acaba que a gente não vai fazendo. Mas priorize, fale isso pro seu time, né? Escreva isso, mostre isso para todo mundo. Estamos priorizando isso aqui, já vai ser uma grande diferença para a gente implementar o que tem que ser feito. A segunda sugestão é para a gente ganhar, né, ter tempo, disponibilidade, sair do operacional e começar a olhar para o tático, olhar para o estratégico, também é uma sugestão simples, mas que faz muita diferença, que é delegar. É muito comum os gestores, e eu não estou falando isso como se eu soubesse de tudo, mas estou nesse campo de batalha também, mas é muito comum o gestor descer lá para o campo de batalha, descer para a fornalha e fazer e tudo mais, e gestão pelo exemplo e tudo mais, só que, cara, o seu tempo na companhia é mais caro justamente não porque você consegue fazer muito, não porque você tem uma capacidade produtiva, né? Um work in progress, um WIP, work in progress muito alto, que você consegue fazer, que você resolve. Não, é justamente pela sua visão, cara, porque você consegue pensar 2, 3, 4 passos à frente. E é muito difícil, eu sei que muitas vezes quando a gente tem equipes jovens, equipes júniores, né, jovens de senioridade que eu falo, a gente acaba sofrendo com isso, a gente tem um ímpeto de descer e fazer. Só que se a gente não delegar, mesmo que sejam tarefas, né, picotadas ali, um pouco mais simples, mas a gente começa a delegar essas ações no CRM, essas ações durante a implantação, se a gente não consegue delegar ao longo do tempo, vai acabar que vai passar 1 ano, 2 anos, né, dias, meses, e você está mais afogado ainda na operação. Então, priorizar, minha captação vai ser exemplo, né? Vai ser mais rápida e eu vou delegar. Comercial, ao invés de eu olhar cada etapa, cada interação, cada touchpoint que eu tenho com o meu candidato, com o meu cliente, com o meu aluno, comercial, vocês vão definir como vai ser feito e só quero ver o relatório depois do que vocês definiram que vai ser feito, se está sendo feito ou não. E não penso mais nisso, vou pensar em outra situação que eu priorizei. Então, delegar já faz uma diferença absurda também. Eu estou falando de delegar internamente, dentro do seu próprio time, dentro da instituição, isso faz muita diferença. E a terceira e última sugestão para a gente conseguir ter disponibilidade, fazer, né, sair do operacional, ir para o tático, para o estratégico e conseguir implementar as nossas ações, é a terceirização. É muito comum, eu pego vários projetos desse tipo, que a instituição, que a empresa, daqui a pouco começa a fazer um puxadinho aqui, fazer um puxadinho ali, um software aqui, um software ali, e daqui a pouco o TI da instituição é um software house.
tá fazendo, tá sustentando um monte de gambiarra, um monte de puxadinho que não agrega, que não é o core da empresa, que não é o core da instituição. E aí o TI fica muito preocupado em manter sistema e tudo mais, sendo que, cara, poderia ser terceirizado, ou a sua equipe aí, você está segurando situações que podem ser terceirizadas. Na Rubels, por exemplo, nós temos um analista de CRM, um analista Rubels, que pode tocar a operação para você. Você demanda, né, do estratégico, do tático, e o operacional fica com a gente. Porque ninguém melhor do que um analista Rubels para operar Rubels. Eu estou dando só exemplos. Eu sei que Guilherme tem folha, eu sei que tem planejamento e tudo mais. Só que, cara, o funcionário, eu não estou desestimulando a você ter equipe, mas o funcionário, a equipe própria, você sabe que tem um monte de complicações, que tem um monte de desafios. E às vezes, quando a gente está afogado, faz mais sentido terceirizar do que treinar uma pessoa nova desde o início e tudo mais, ou fazer isso no meio do caminho, mas terceirizar, e principalmente terceirizar tarefas que não foram priorizadas aqui no primeiro passo, cara, faz muita diferença. A gente ganha muito tempo no dia, na semana, no mês, quando a gente começa a terceirizar essas ações. E isso tudo, até agora eu não falei aqui de parte técnica, né, de processo, de tecnologia, mas são ações que influenciam diretamente no desempenho das campanhas, no desempenho nas ações que a gente faz efetivamente dentro do CRM. Por quê? Porque se o gestor, se a pessoa que olha para o CRM está super ocupada com o operacional, ela não consegue olhar e analisar e tirar insights dos dados que o CRM está mostrando, seja de candidatos, seja de leads, seja de qualificação, seja de alunos, né? Seja qual forem. Essa pessoa está afogada na operação, não só o olhar dela, ela não consegue olhar os relatórios, olhar o dashboard, sentir a operação, mas como também ela fica com o olhar viciado. É muito comum isso também, olhar para uma situação e pensar, não vou fazer porque vai dar trabalho. Isso é muito comum. Então, cara, é imprescindível que o gestor, que o líder saia da operação, consiga ficar no tático, no estratégico, para o bem, né, da nossa estratégia, para garantir que a implementação esteja perfeita e que essa cultura, né, que o objetivo da nossa campanha seja cumprido. Então, se isso tudo fez sentido para você, comenta aqui, deixa seu comentário se isso faz sentido, se você já sofreu com alguma coisa desse gênero, e fica ligado aqui para os próximos vídeos. Pessoal, Guilherme fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.